Fala pessoal, vamos começar aqui mais um bate-papo, mais um podcast. Estou com meu amigo aqui, Dogivan. Vamos falar sobre investimento, tudo sobre investimento. Quando começar, como começar, o que fazer primeiro, vamos falar sobre poupança e muito mais. Mas se você não é inscrito no canal, antes de assistir o vídeo, faz logo a tua inscrição, porque às vezes você esquece. Então aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, se ele tiver vermelho. Se ele tiver cinza, não faz nada, porque você já está inscrito. Beleza? E se você quiser assistir, ouvir também pelo Spotify, é só nos procurar lá, Organize Podcast, você vai achar lá nossa página lá no Spotify e você adiciona e pode ouvir no trânsito, quando estiver caminhando, fazendo exercício. Beleza? Tudo bom, Dogivan? Alô, Jairão, tudo certinho, meu amigo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Mas ordem aí. Fico feliz de ter aceito o nosso convite, porque eu acredito que essa parte de investimento é uma dúvida que todas as pessoas têm. É isso aí, meu amigo. Na verdade é o seguinte, a gente, graças a Deus, aí tem, nos últimos anos, percebendo a ascensão da população, né? A população tem procurado conhecer mais, tem procurado investir, tem perdido esse pseudo medo de investir, achando que a palavra risco, de fato, já está na iminência de você perder os seus recursos e tem procurado transformar essa bombardeada de informação em conhecimento, né? Se a gente perceber que aí há quase um ano no advento do Covid, você percebeu que a bolsa bombou de entrantes de cadastros, e isso oriundo de pessoas como você, com bastante conteúdo interessante aí, muitos influenciadores, e a própria mídia como um todo aí tá falando bem do assunto. Cara, eu vi uma reportagem na revista Veja. Na verdade, não vi a reportagem, eu vi só a chamada. Tinha dizendo que 1/3 da população brasileira investiu na poupança, não sei se dá para chamar de investimento, mas colocou dinheiro na poupança durante a pandemia. Tá? Mas antes de entrar nesse assunto mesmo, desse aparato de investimento, eu queria que você se apresentasse. O que é que você faz? Vou deixar teu Instagram aqui embaixo para quem quiser falar com você. Siga lá, viu? Vai lá. Então, na verdade é o seguinte, eu sou Dogivan, meu nome. Dogivan. Dogivan é um irmão, que Deus o tenha. Minha família é tudo Dogi. Dogivan, Dogilan, Dogivan, Dogival, Dogiclei, Dogivan. Eu chamei Dogivan, não foi? Dogivan, foi. Mas tranquilo. Meu pai era apaixonado por Dodge, né? Brincadeira. O carro Dodge. Então, sou natural de Araripina, moro em Recife há 21 anos. Aí já formado em contabilidade, tem MBA em marketing. Legal. E para trabalhar com investimentos, tem alguns certificados. Especificamente na minha função é a Ancord, né? Que aí tem a regulação da CVM, por aí vai. Como falei, moro há 21 anos em Recife e minha trajetória foi pautada oficialmente no mercado, entre bancos e corretora de investimento. Trabalhei 11 anos no Bradesco, trabalhei mais 6 a 7 no Santander e hoje sou sócio do Financial Partner, que é um escritório credenciado a XP Investimentos. Conheço a XP. Muito legal. E já vou adiantar aqui, que eu quero que você faça para mim aqui. Eu vou abrir minha carteira de investimento, aí você vai dar uma olhada nela. Beleza. E aí você pode dizer, isso aqui é para amador, isso aqui tá bom, tá ruim. Vamos embora. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, tá? Então beleza. Você não vai ter acesso à minha carteira, que também não vou abrir também assim. Mas para você eu vou mostrar. Deve ter uns 5 milhões aí, né? No mínimo. Tem isso tudo aí. Porque é 5% do seu patrimônio, né? Tá aí na sua carteira. Mas vamos lá. Quem quer começar a investir, sempre tem investir, vou perder meu dinheiro. Sempre teve aquele trauma, né? Vou colocar meu dinheiro, a empresa que eu investi quebra, eu perco todo o meu capital. O risco é tão alto assim mesmo? Como é esse risco? Não, na verdade é o seguinte, antes de mais nada, qualquer desafio, qualquer engrenagem, qualquer missão que você for assumir, o ideal é você ter o mínimo de conhecimento. Esse conhecimento, eu não falo nem que você vai ser um expert no assunto, mas para que você consiga dialogar com um profissional mais gabaritado de repente, ou mesmo que você vá atuar por conta própria, que você tenha aquele conhecimento básico de como iniciar. Então, para isso, existem diversos cursos, diversos conteúdo, tem conteúdo gratuito no nosso próprio Instagram, tem conteúdo lá,
podem me perguntar, podem me procurar que eu ajudo. Mas inicialmente eu falo que tudo precisa de um conhecimento básico. Isso a internet tem bastante. Então, antes de começar, antes de pensar em investir, é bom dar uma pesquisada primeiro, estudar um pouquinho. Pesquisada, nada que você vai fazer, você não sai atirando para todo lado ou simplesmente adotando dicas, ouvir falar e cair em campo. É por isso que muita gente fala, tem medo da bolsa ou tem medo de qualquer outra coisa. Ou tem medo porque não tem conhecimento, ou tem medo porque avançou o sinal em virtude de dicas falíveis, né? Então, primeira coisa, custa nada, dá uma lida, dá uma procurada, dá uma pesquisada. Se quiser conteúdo gratuito, pode procurar que a gente passa. A partir do momento que quiser avançar nesse conhecimento de uma forma mais detalhada, a gente também dá dicas de como procurar esses acessos. Mas, passando esse ponto de conhecimento aí, todo e qualquer investimento se divide em basicamente 2 pontos: renda variável e renda fixa. Sim. Então, você entendendo que todo investimento ou é renda variável ou renda fixa, desculpa aí, você vai para outro ponto: entender qual é o seu perfil de investidor. O que é a renda variável? O que é a renda fixa? A renda Dá um fixa. exemplo aí. Pronto. A renda fixa, vou dar um exemplo básico: a poupança. Poupança por quê? Poupança, CDB, alguns papéis do Tesouro Direto. O que é que caracteriza a renda fixa? Você entra no papel, teoricamente, já divulgado qual é o percentual, já mensurado qual é o percentual de rentabilidade que você vai assumir naquele papel. Entendi. Então só para o pessoal entender bem. Certo. A renda fixa é aquilo que eu já sei que eu vou ganhar. Basicamente, mas tem um detalhe aí que tem uma pegadinha nessa renda fixa. O que normalmente é fixo na renda fixa é um percentual de um índice que está atrelado ao papel. Vamos começar a detalhar. Vai começar a complicar mais um pouquinho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vou dar um exemplo. Já ouviu falar no CDI? CDI, para quem não sabe, é um dos principais índices de referência de investimentos. O CDI está para os bancos, como a Selic está para o governo. O CDI é o Cédula de Depósito Interbancário, né? Exatamente. O CDI ele é gerado através de empréstimos noturnos entre bancos, uma vez que o banco ele tem uma exigência mínima de manter o recurso lá no Banco Central, para que foi um procedimento criado pelo Banco Central para evitar que o sistema tenha problemas, né? Sim. Então imagina se um banco ele tem total liberdade de emprestar todo o recurso que ele capta dos clientes. O banco dificilmente vai emprestar o dinheiro dele. Ele capta recurso dos clientes e empresta na outra ponta. Só que se ele capta e empresta 100% daquele recurso, tem um problema de inadimplência que ele pode não ter condições de sanar. Então o Banco Central vem e faz o seguinte: olha, você tem que deixar um percentual mínimo desse valor no depósito compulsório para que não tenha problema. Ou seja, se o cidadão tem um saldo na conta corrente, você tem um saldo na poupança, onde quer que seja, o banco só pode trabalhar com um percentual X. Aí a gente detalha mais na frente. Mas voltando para o CDI, ao exemplo da renda fixa, vamos falar aqui de CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário. Se você vai depositar, vai aplicar no CDB, o banco pode chegar para você e informar: olha, eu te pago 100% do CDI. O que é fixo, nesse caso aí, é os 100%. Entendeu que é a renda fixa? Mas o CDI, ele é variável. Entendi. Vai receber 100% do CDI. Do que é variável. Exatamente. Entendi. Aí o que é fixo é esse percentual de rentabilidade, 100%. Ele não muda. Aí pode ser 120%, 130%, pode ser 80%, pode ser 90%. Depende muito do prazo e da instituição. Entendi. O CDI, ele vai variar de acordo com essas movimentações entre bancos à noite. Entendi. Certo? Normalmente ele não tem uma volatilidade alta, ele normalmente permanece dentro de um padrão.
O CDI ele segue muito o padrão da Selic. Sim. Ele normalmente é um pouquinho mais alto que a Selic. Já entrando na Selic, a Selic é nossa taxa básica. O Copom se reúne de acordo com o período para decidir quanto vai ser aquela taxa. Então, já entrando na Selic, por exemplo, a Selic, o Copom se reuniu na última vez e decidiu manter 2% ao ano. Então, você vai aplicar no Tesouro, numa renda fixa. Você vai no Tesouro Selic, que é muito, muito conhecido também. Então, e também ele é dito por muitos influencers aí que é o mais seguro, né? É o mais seguro pelo seguinte, quando se trata de tesouro, essa palavra em títulos públicos, tesouro, o risco é soberano. Quem está garantindo ali o pagamento do papel é o governo. Então ele é mais seguro do que a própria poupança, né? É porque quem está garantindo aquele papel é o governo. Se o Brasil quebrar, o papel vai junto. Então, se quebrar, já acabou com tudo, né? Então, quem está garantindo o pagamento daquele papel é o governo. Por isso que todos os outros papéis tendem a ter um retorno maior do que a Selic. Por quê? A partir do momento que sai do governo, a tendência é que o risco vá aumentando. Só que a gente está falando do emissor do papel. Dentro dos títulos, aí existe uma infinidade de parâmetros. A gente tem Tesouro Selic, tem NTB, tem para o futuro, tem a liquidez diária, tem vários papéis. Mas, a princípio, renda fixa, o que é fixo é esse índice de referência a outro fator. Tem outros papéis que têm a característica de ser de fato fixo, que é o quê? É quando você investe numa NTB, por exemplo, que é um título do Tesouro, aí sim você já entra de fato sabendo quanto você vai receber. Então, por exemplo, você compra um papel para 5, 10 anos, aí ele vai falar lá, eu estou te pagando 6% nesse papel ao ano. Então você já entra sabendo que vai receber 6%. Esse é de renda fixa pré-fixado. É um sub-item da renda fixa. Então, vamos lá. Dentro da renda fixa, pré-fixado e pós-fixado. O pré-fixado é a renda fixa raiz, vamos dizer assim, porque você, de fato, sabe quanto você vai receber já na entrada. A renda fixa pós-fixado, o que é fixo é o percentual do índice. Tá claro? Tá claro. E a variável? A renda variável, aí a gente parte já para a famosa Bolsa de Valores, né? Então, todo papel... Daqui a pouco a gente detalha mais um pouco de renda fixa, né? Sim. Mas a renda variável a gente parte para a Bolsa de Valores. Por quê? A partir do momento que você entra no papel, não tem nenhuma garantia de retorno. Então, aí é onde está. Olha, o risco é maior... Tenho medo de investir. Não quer dizer que você vai fazer esse investimento e amanhã vai perder seu recurso. O que eu sugiro é que você tenha um conhecimento prévio e adote mecanismos de entrada no papel e de atuação para que você não caia numa cilada e perca seu recurso. Porque sim, na renda variável, em especial, tem um risco de você perder todo o seu recurso. Mas não é um risco eminente. Quem entra vai perder. Se fosse assim, ninguém entrava. Não existia essa gama de investidores. Praticamente nos últimos anos aí dobrou os investidores na Bolsa, né? Porque existem mecanismos de estudo, de trava, de perda, de ganho. Sabe o que eu acho também que as pessoas não investem? Acredito, uma das principais, falta de informação. Isso eu acho que é o principal motivo. E os bancos também não ajudam muito. Tá? Para vocês que não sabem, eu conheci o Dorginan, né? Isso. Dorginan, ele na época era gerente do Santander, ele me vendeu um kit de mágica. Vê que confusão aí, vai. Tinha um quiosque, né, no shopping. Lá no shopping. Cara, no shopping, aí conheci, tudo, peguei né? o contato dele, e aí a gente bateu um papo, ele me vendeu um kit de mágica que eu tentei fazer na festa da minha filha. Depois tu vai fazer uma mágica pra gente aí. Depois vamos fazer uma mágica. A gente vai conseguir aqui um material para ele fazer uma mágica. Mas vamos lá. Sabe qual que é que eu acho, que eu acredito também? Você vai no banco,
Você está com dinheiro lá em reserva, tenta fazer alguma coisa. Sabe o que o gerente vai lhe vender? Consórcio, título de capitalização. Tá sabido, é isso mesmo. É. Por quê? Porque eu sei que o gerente também tem que bater meta, né? E aí as pessoas correm no investimento. Essa questão dos bancos, que a gente chama de bancos tradicionais, não cuspindo no prato que eu comi, que eu já trabalhei no Bradesco. Já vendesse muito título de capitalização, né? Já. Dizem que eu empurrei. Não, tô brincando. Eu vendi. Quem comprou quis comprar. Mas essa questão dos bancos tradicionais, eu não costumo meter o pau aqui descendo em banco tradicional, porque eu trabalhei 18 anos nessas instituições, né? O banco tradicional, ele tem seus produtos, são instituições sérias, são instituições seguras, mas tem duas coisas aí que nos deixou mais acostumados. Essa questão de só achar que o banco tradicional é o mais seguro, Deus no céu e banco tradicional na terra, é um mito. O banco tradicional, repito, é sério, tem bons produtos, tem produtos seguros e dá para você trabalhar. Mas não é Deus no céu e banco... Deus no céu sim, mas o banco na terra não. Tem N possibilidades de você fazer negócio. Só que entra naquele primeiro item que a gente falou, medo e conhecimento. Primeiro, às vezes você não tem conhecimento. Muitas vezes o mercado como um todo blinda e não quer que a massa tenha esse conhecimento. E, consequentemente, gera um medo. Um medo de você ter um conhecimento, alçar voos maiores com seus recursos. Até falo, não só investimento, falo a parte de crédito também e outros produtos. A própria proteção patrimonial, a gente tem outros players que têm produtos mais interessantes. Então não estou sugerindo que ninguém saia correndo de banco tradicional. Não, o banco ele é seguro, tem seu portfólio, mas existem outros players que merecem uma atenção. E foi por isso que a XP, por exemplo, teve sua evolução, iniciou com a educação financeira, depois partiu para os agentes autônomos e pegou essa lacuna do banco, que é o quê? É aquele CDB com 80%, 90% do CDI, empréstimos muitas vezes com taxas altíssimas, né? Mas essa parte do gerente acontece também. O gerente ali tem uma meta, tem uma pressão para bater e muitas vezes é condicionado a oferecer só aquilo que vai muitas vezes lhe atender e não atender o seu cliente. Não é que isso não existe. Existe. Estou dizendo que é sempre, que é uma regra. Muitas vezes é uma exceção, mas existe sim. Aqui a liga depois para a gente fazer mais mágica. Me diz outra coisa. Você falou aí de banco tradicional. A gente vê muitos bancos digitais agora que estão nascendo, né? Sim. E já nasceram, né? Tem a Nubank, Banco Inter, Isso. Tem uma porrada aí, Banco Modal, tem uma porrada de banco aí. Nubank recebeu aí um investimento que o valor de mercado dele, se eu não me engano, ele hoje é o quarto ou quinto banco. Eu tava lendo essa semana, disparou. O que me chama mais atenção no Nubank é o fato dele ter uma conta, não sei se o nome é esse, aí tu pode até me ajudar, conta investimento. Você deposita uma grana lá, um dinheiro, e ele já vai 100% do CDI, eu não sei como é que é. Isso. Uma coisa desse. Então ele já vai rendendo ali sem você fazer muita coisa. Isso, praticamente todos os bancos têm esse produto, que é o quê? Você deixar o saldo, aquele saldo na sua conta que antes ficava parado sem render nada. Eu brinco até muitas vezes dizendo que quem tem que dormir é a gente, o dinheiro não, né? O dinheiro tem que estar acordadinho lá e rendendo, né? Então, voltando também àquele assunto do compulsório, onde os bancos têm uma exigência de deixar um valor mínimo no Banco Central, onde ele só pode trabalhar, emprestar, que é onde ele rentabiliza a sua carteira. Ele só pode emprestar. Uma diferença desse compulsório é onde foi criado esse produto. Por quê? O compulsório do investimento é menor do que um saldo na conta corrente. Se você tiver hoje só seu saldo na conta corrente, o banco ele vai ter menos recurso para emprestar à população.
Se teu recurso está aplicado, aí ele vai ter mais recurso para fazer essa intermediação financeira. Então, esse produto, ele de fato é um investimento, mas a rentabilidade é baixa. Por quê? É aquele dinheiro que você, teoricamente, vai deixar na conta corrente, o banco faz um saldo médio e te rentabiliza. Mas não quer dizer que há da parte do cliente um planejamento para investir. É simplesmente o seguinte, se você deixar um saldo positivo aqui, a gente vai fazer um saldo médio e te rentabiliza. Se você não deixar também não tem problema. Mas se você tem um planejamento de não usufruir daquele recurso, aí existem outros papéis mais interessantes. Esse aí é só um alternativo para aquele recurso que você fica usando, saca? Então, se eu quero uma rentabilidade maior, eu deixo ele por mais tempo no banco. Né? Tem que se planejar, exatamente. Tem que ter um Diz planejamento. Aí, uma dúvida aqui que o pessoal aqui tá. O que é reserva de emergência e como criar essa reserva? Essa palavra reserva de emergência ou reserva de oportunidade, esses termos foram adotados pelo mercado, né? Mas nada mais do que você ter um valor disponível com a liquidez alta para se surgir uma oportunidade de investimento ou uma necessidade de utilização de recurso, você consiga usar rapidamente. Imagine você ter uma carteira de CDBs, renda fixa, papel bancário, que tem uma carência de 3 anos. Só que nesse momento aparece uma oportunidade de você comprar um terreno. E aquele terreno você estava querendo muito e hoje ele está com a metade do preço. Você, poxa, só que teu investimento tem uma carência de 3 anos. Certo? Não quer dizer que você não vai conseguir resgatar esse recurso, tá? Por mais que ele tenha carência de 3 anos, você pode solicitar ao banco aquele resgate, vai ter uma cotação porque você não esperou os 3 anos. Não estou falando isso. Mas a velocidade de você transformar aquele dinheiro, o papel, em dinheiro vivo, ele leva um certo tempo. Ações, por exemplo, se você tem ação, se você vende aquela ação, ela acredita a tua conta em 2 dias. Tem mais 2 dias úteis. Então, a reserva de emergência é aquele dinheiro disponível, ele tem que ter uma liquidez, a velocidade de transformar o papel digital, o investimento em dinheiro, primeiro, é liquidez, então tem que ser muito rápido. O ideal é que no máximo um dia. Então, liquidez. E segundo, tem que ter uma segurança. Não é isso? Então, imagine que você vai separar esse recurso para uma oportunidade ou uma emergência. Sei lá, uma doença de alguém da família, uma compra, uma viagem. Cada um tem seu conceito de emergência, né? O meu, emergência é doença, por exemplo, né? Ou oportunidade, que é uma compra de um ativo mais interessante. Mas essa reserva de emergência não deve estar, teoricamente, nada que a gente falar que é uma sugestão, mas é o que a gente lê, o que a gente entende, não deve estar aplicado em papéis de riscos. Porque... Então, entendi. A questão da liquidez é aquela... A rapidez. De pegar dinheiro. Pronto, ele está no meu bolso aqui, a liquidez é imediata. Está no meu bolso aqui. Isso. Eu achar um investimento que eu seguro. Tenha liquidez diária, que eu possa... A própria poupança é uma forma de você garantir a reserva de emergência. Não tem formas melhores de você... O tesouro direto. Tesouro direto. Porque a poupança ela tem uma peculiaridade. Ela... Por que a turma fala tanto mal da poupança, hein? É porque é o seguinte, quando você investe na poupança, a poupança só te rentabiliza na pessoa física de acordo com o aniversário. Com aniversário não, com o mensário. É de 30 dias. Certo? Se você depositar hoje, você só vai usufruir da rentabilidade daqui a 30 dias. Pessoa então jurídica... Se eu colocar hoje, se eu sacar daqui a 29 dias... Nada. Se você... Pessoa jurídica, se eu não me engano, porque muda muito esses termos, mas pessoa jurídica, se eu não me engano, são 90 dias. Se ficar 89 dias, você não rentabilizou nada. Certo? E tem a regra de acordo com a Selic. Como a Selic está baixa,
ela vai render um percentual da Selic adicionado da TR. Então, no frigir dos ovos, se você parte para até um próprio tesouro, o Tesouro Selic, que paga 2% ao ano, normalmente rende melhor do que a poupança. Um A CDB... poupança fica abaixo da inflação, ela está ficando abaixo da inflação? Como é que está a questão dela? Dentre o que a gente falou agora de reserva de emergência, praticamente todos os papéis que são direcionados para reserva de emergência ou de oportunidade, depende do investidor, dificilmente estão vencendo a inflação. É mesmo. Então sempre está perdendo poder de compra. Está perdendo. Porque a inflação fechou 2020, vamos arredondar aqui, 4,5%. Então, se tu pegar a Selic, tu deixou lá no Tesouro Selic, investimento, segue aquela regrinha, investimento seguro, liquidez diária, certo? Só que é 2% ao ano. Nossa. Você tem uma perda efetiva aí de 2,5%. Você vai para um CDB com liquidez diária, que você pegou 100% do CDI. O CDI fechou o ano a 2,5%. Ele sempre fecha um pouquinho a mais que a Selic, fechou acho que a 2,5%. Vou abrir a planilha aqui para dar uma filada. Mas a 2,5% mais ou menos, volta ao IPCA, 4,5%. O que é o IPCA? É a inflação. Teoricamente aí é o custo, é um custo principal do teu recurso. Por quê? Porque é a inflação que tira o teu poder de compra. Então, se você não tem investimentos que superem a inflação, você não tem um ganho real. Você tem um ganho nominal. Voltando sobre essa reserva de emergência. Deve ser de quanto essa reserva? Tem valor assim? Porque eu li em algum lugar que seriam 6 meses cobrindo as minhas despesas. 3 meses? Não sei. Jair, nada que a gente fale. Eu estou abrindo só a planilha aqui para ver. Para ver o CDI. Eu disse 2,5, deu 2,77. Vamos arredondar só para ficar mais fácil a fala aqui. A Selic está 2% ao ano, mas ela acumulou a 2,7 também em 2020. Mas a inflação 4,5, como eu disse, né? Então, todos os papéis de reserva de emergência tá perdendo para a inflação. Por isso que teve essa debandada aí para a Bolsa, para a renda variável, porque é onde você pode alçar voos maiores. Mas, perdão, repete a pergunta de novo aí. Reserva de emergência, porque assim, eu li em algum lugar, não lembro bem onde foi, mas que a reserva de emergência teria que ser 6 meses cobrindo as minhas despesas. Outro lugar eu já vi sobre 3 meses. Porque se eu perder meu emprego... Isso. Essas paradas assim. Então... Não há nada que a gente falar. Nada que a gente falar tem uma regra para bater de ponta virada. Por quê? Tua vida é tua vida, a minha vida é minha vida, minha condição. Pode juntar 1.000 consultores aí, não vai saber 100% do que é a minha vida, nem a tua. Mas no consenso, existem algumas matemáticas que já foram testadas e funcionam. O que você está dizendo é o seguinte, há um consenso de que tua reserva de emergência, se você é CLT é o quê? Você trabalha hoje, tem seu salário fixo, tudo certinho, tudo bonitinho, sabe quanto gasta, sabe quanto ganha, tudo show de bola. Há um consenso que tua reserva de emergência tem que ser no mínimo 6 meses de gastos fixos mensais. Exemplo, tu tá ali, calculou, sabe certinho quanto gasta no mês. Escola de menino, plano de saúde, feira, aluguel ou parcela da casa, deu R$2.000. Teus custos fixos, 2.000. A reserva de emergência, segundo esse consenso, o ideia é que seja 12.000. Não é isso? Porque pelo menos 6 meses. 6 meses. Se perder o emprego, você tem 6 meses ali para analisar, distribuir currículo. Não se desesperar, né? Não se desesperar. Não sai, meu Deus, perdi meu emprego, eu vou morrer. Tira o menino da escola. Não... Tira o menino. É verdade. Não, calma. O menino tá lá na escola, ele tem os amiguinhos dele, tem a piscininha, tem o todinho que o chocolate ali que ele toma. Você tem aquele padrão, um certo padrão, tem um cuscuzinho com ovo garantido ali de noite, né? Então o que acontece? Não é porque você perdeu seu emprego que
não vai, ninguém come mais queijo aqui, é só pão com manteiga. Pandemia pegou muita gente de calça curta, né? Não se Exatamente. preparou, não teve a reserva de emergência. Nem de oportunidade, né? Porque quem entrou a pandemia, para a maioria, é ruim, mas a gente teve oportunidades. Teve gente que ganhou dinheiro. Tem gente que ganhou bilhões, por exemplo. Então tem gente que ganhou dinheiro também, mas no geral a massa complicou. Então se você não tem uma reserva de emergência, na pandemia você se desesperou. Então o ideal é que você tenha uma reserva de emergência. Se você é empreendedor, aí o consenso já passa para 1 ano. Por quê? Sua renda não é garantida. Você tanto faz ganhar 2x esse mês, como no outro mês ganhar só 1x, então fica variando. Então, como você tem uma renda... Ou nem ganhar, né? A pandemia quebrou. Sou contador e teve várias empresas que fecharam. Sim. Então, como você tem uma renda mais incerta, o ideal aí já passa para 1 ano. Eu passei por esse momento há uns 2 anos. Eu não costumo falar isso na internet, mas como não foi ruim para mim, eu passo a informação. Eu passei por essa questão de demissão há 2 anos. Eu estava no Santander e não vou falar que eu fui pego de surpresa, me demitiram, que injustiça, nada disso. Sou amigo de todo mundo, saí feliz, mas chegou um momento lá que o contrato de trabalho foi encerrado. Até porque eu digo a todo mundo, se você trabalhar numa empresa, nem um empresário, nem a empresa é obrigado a lhe ter, nem você, ninguém tá com cadeado ali lhe obrigando a trabalhar, não. Então você tem que entender que o que existe é um contrato de trabalho onde qualquer uma das partes são livres, dentro da lei, para encerrar aquele contrato. Sim. Aí é onde entra reserva de emergência, conhecimento. Você tem que estar tranquilo, tem que ter o conhecimento para que você não ache que aquele seu trabalho, seu emprego, é a última coisa do mundo. Se saiu daquele emprego, você tem que, Deus me livre, se matar, tem que adotar e tomar decisões trágicas. Então eu passei por isso, mas eu estava super tranquilo. Foi uma questão interna, foi conversada e saí feliz. Por quê? Eu tinha outros projetos, já vinha estudando, então não teve grandes problemas para mim. Ao contrário, eu tive algumas evoluções, mas porque eu sempre tive meu planejamento. Vemos e convenhamos, todo mundo, não existe uma perfeição no planejamento, porque o mundo não está necessariamente a nosso favor. As variáveis não estão, normalmente a maioria está contra a gente, né? Mas o mínimo de planejamento que você traçar, que for seguir dali 30%, 20% que seja, você não está à deriva, né? Então, teve um planejamento, uma reserva de emergência. Esses cálculos que o consenso adota, porque não é à toa. Muita gente estudou, muita gente já aplicou esse método, né? Sim. E chega a esses dados. Então, reserva de emergência como um todo é mais ou menos isso aí. Segurança, liquidez, CLT, 6 meses de reserva de emergência e empreendedor, 12 meses. A reserva de emergência, trocando letras miúdas aqui, é se preparar para o pior ou se preparar para o melhor. Para o melhor. Porque esse nome reserva de emergência é mais adotado. É minha opinião isso aí, tá? Minha opinião é porque é o seguinte. Deu vontade de falar uns palavrões aqui, mas não vou falar, não. Fica à vontade, pode falar, pô. A gente vive mais lascado do que na bonança, não é isso? Eu não gosto de chorar porque minha vida tá boa. Eu tenho, pra o que eu era em Araripina, meu amigo, se eu contar a história aqui, vai ser um podcast de chororó aqui, mas vamos falar de coisa boa. Mas pra o que eu era, pra o que eu tô hoje, meu amigo, eu tenho uma família linda, tenho um filho maravilhoso, todo mundo com saúde, apenas ajustes psicológicos, principalmente devido à pandemia, né? Todo mundo casado sabe como é, filho e tal. Mas minha vida é maravilhosa. Muita saúde, as contas em dia, graças a Deus. E vamos seguir. Mas reserva de emergência é porque a gente vive mais lascado, vive mais no vermelho, no geral,
do que com o caixa positivo. Aí por isso que o nome que pega mais é a reserva de emergência. Mas a gente tem que começar a adotar, tem que ter um pensamento positivo para reserva de oportunidade também, né? Tem muita gente que investe na renda variável, por exemplo, que deixa esse caixa justamente para quando algumas ações que vislumbram ali um preço justo, quando ela chega, o pessoal vai, aproveita e compra, né? Eu uma vez vi uma palestra daquele Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi, ele é pioneiro da educação financeira, né? Das palestras dele, ele falava o seguinte: o problema das pessoas é sempre aumentar o padrão de vida. O cara ganhava 1.000, ele lanchava ali na esquina. Passou a ganhar 1.500, já foi pro Mac. Passou para 2.000, ele já vai pro Boi Brasa, já vai querer. Então ele começa a aumentar o padrão dele e aí não faz isso, não se prepara, não tem como ter uma reserva. É quase impossível o cara ter uma reserva desse jeito. Eu vi esse dia no WhatsApp aí um vídeo de um áudio. Escutei um áudio de um promotor. Não sei se tu viu o cara lá. Eu acho que é Goiás ou é Minas. Eu nem lembro o nome dele lá aqui, mas não vem em questão não, porque quem pesquisar vai encontrar na mídia. Ele ligou para um responsável lá do tribunal e estava informando que queria saber as expectativas de gratificações, de aumento de salário, porque ele ganhava 20 ou era 30 mil e os gastos dele, só o condomínio dele era 5 mil reais. E ele não estava sabendo administrar como é que ele ia viver com tão pouco dinheiro. Bicho, vê, isso um cabo desse não merece uma peia. Ai, não sei como eu vou viver com 30 mil porque eu não fui acostumado com esse padrão. Rapaz, bicho, se essa moda pega, pelo amor de Deus, hein, bicho? Tu é doido. Então, no geral, é o que você disse, meu amigo. A vida tem muitos prazeres aí, gratuitos, tem muitos prazeres que você pode adotar com inteligência. Gustavo Cerbasi fala muito. Tem um vídeo dele, os vídeos dele é bom porque é 4 minutos, 5, 7, são vídeos pequenos, mas de uma sabedoria absurda. Muito conteúdo, né? Tem um dele que é o que é educação financeira e inteligência financeira. A educação financeira, muitas vezes, são as informações, é o que você junta de informação, vai lendo, vai aprendendo, mas a inteligência está mais ligada para ação, como você aplica aquele conhecimento. Então, muitas vezes você pega aquela ruma de informação, mas aquilo só vai ser útil se você transformar em conhecimento. Então você vai ler, vai estudar, vai escutar, mas a partir do momento que você transforma em conhecimento, aí sim a gente está adentrando na inteligência financeira. Então o que você disse, Jário, faz bastante sentido. Vou falar aqui, por exemplo, vou até mandar para os meus colegas do Forró do Chapa. Quando a gente era solteiro, a gente fazia umas brincadeiras e eu mentalmente fazia umas contas. Poxa, bicho, às vezes a gente vai no restaurante, vai num bar, filé com frita, que não é filé. Se muito for, é coxão mole, né? Aí você paga, hoje deve ser uns 40 reais, 50, né? Só que o quilo do coxão mole, infelizmente aumentou muito, né? Mas tô atualizando para hoje, né? 35 reais, 40, não é isso? Se você pega e junta essa equipe no teu quintal e faz um churrasquinho, monta a bandinha e vai tocar ali, é muito mais barato. Você passa o dia bebendo com o dinheiro que você gastaria em 2 horas de bar. Verdade. Não tô dizendo que você não vai no bar, porque claro que no bar, no restaurante, é interessante também, porque você está comprando o ambiente também, né? E se você tem clientes aqui, eu creio, restaurantes, bares, não sei... Sim. Você está comprando o ambiente, você não está comprando, porque se você quer só comer, você faz em casa. Mas eu estou falando que é o seguinte, você pode diversificar, junta a turma, claro que hoje com todos os cuidados, né, infelizmente, eu tô deixando de falar um pouco de pandemia, porque tá muito chato esse negócio, tá batido já esse assunto, né? Aí cada um sabe de sua responsabilidade, mas, claro, dentro do que é permitido, dentro do que você consegue unir. Mas, no geral, onde eu quero chegar, você consegue, com inteligência, adotar práticas mais econômicas, mas não menos divertidas. Luciano tá balançando a cabeça ali, tá concordando, né, Luciano? Aí tá certo.
Você não tá... Tem cara de quem No dia toma todinho. aguinha. No dia todinho. Por isso que acabou rápido. Outra coisa, deixa eu abrir aqui. Tem umas dúvidas aqui chegando, vamos lá. Diz aí que senão não pode falar, não. Perfil de investidor. Como o cara vai saber se ele deve começar pela renda variável, pela renda fixa? Pronto, perfil de investidor é o seguinte. Como é que é esse negócio aí? Perfil de investidor tá ligado de fato à pessoa, ao seu perfil. O próprio mercado, ele definiu o perfil do investidor como 3 perfis: conservador, moderado e agressivo. Eu acho que o meu é moderado. Eu nem sou conservador, nem sou agressivo. Pronto, vamos ver já se é. Mas o que acontece? Esse perfil, eu vou falar da parte formal, depois da parte extraoficial. Toda vez que você abre uma conta num banco, na corretora, etc., você é obrigado a preencher um formulário para detectar, para o algoritmo daquele formulário, detectar o seu perfil. Porque a corretora, ela pode ser, ou o banco, pode ser responsabilizado de ter lhe proporcionado uma possibilidade de adquirir um produto que você não tem o conhecimento. Então, como é que você não tem conhecimento de ações e a corretora vai permitir que você tenha acesso a comprar uma ação? Ela tem uma responsabilidade daquilo que eu faço, né? Tem uma responsabilidade, exatamente. Então, você preenche esse perfil, muitas vezes é conhecido também como suitability. Você preenche esse perfil e no final a corretora vai dar um diagnóstico, vai dar um resultado, vai dizer, você é conservador. Então, se você marcou lá, não conheço ações, não conheço opções, não conheço derivativo, só investir na poupança, por exemplo. Isso que ou tu tá falando, ações, opções, derivativos vai ter uma série de perguntas, Você já investiu em opções? Já investiu em ações? É uma forma de investimento, né? Você já investiu em... Você tem conhecimento de previdência? Você já teve investimento alguma vez na vida? Aí, quanto? Você já comprou imóveis? Aí você vai preencher esse formulário. Aí no final ele vai dizer, não, se você nunca investiu em nada, você é naturalmente conservador. Está muito ligado a se você já aplicou e seu conhecimento. Aí, isso eu estou falando em termos formais. Aí você vai, não, agora meu cunhado, meu primo disse que o negócio é ação. Se eu ganho dinheiro é com ação. Eu quero comprar. Tem muito isso, né? Meu amigo falou que... Meu amigo falou, não, meu amigo, agora eu sou agressivo. Porque meu amigo disse que eu comprasse, que ele tá ganhando dinheiro, ou youtuber, né? A propaganda Bitcoin. Vou comprar Bitcoin aqui, vou comprar ação. Eu sou agressivo. Eu perdi dinheiro com Bitcoin. Acho que eu não soube fazer. Bitcoin não é muito minha praia, não. Mas tudo que a gente falar aqui, pessoal, nem é uma recomendação, nem para sim, nem para não. Eu tô dizendo a minha até porque eu não posso recomendar, né? Mas já eu entro em Bitcoin. Vamos só finalizar o perfil. Então, o que acontece? Formalmente, você vai preencher esse formulário. Esse formulário é justamente para você não adentrar em produtos que você não tem o conhecimento. Porque você tem que dizer ao banco, eu conheço, eu quero comprar porque eu conheço. Beleza? Agora, no geral como um todo, você tem que se conhecer. Volta àquela primeiro assunto. Você tem que ter o conhecimento. Então, se você conhece renda fixa, renda variável, dentro de renda fixa, o que é pré-fixado, o que é pós-fixado, dentro de renda variável, ações, derivativos, opções, swap, se você tem um conhecimento mínimo, você tem condições de se declarar conservador, moderado ou agressivo. Certo? Por quê? Como é que você vai dizer que é agressivo se não conhece os produtos de renda variável? Por exemplo, a agressividade está muito ligada à renda variável em virtude de risco. Fundos imobiliários é renda variável. Fundos imobiliários é renda variável. É para agressivo ou para conservador? Ou para moderado? Olha, no geral, a partir do momento que você parte para comprar um produto que aquele produto não te informa, não garante nenhum ganho, nenhuma segurança, não falo de questões jurídicas, formais, regulamentadas, mas não te garante que pode cair ou subir, etc., é renda variável, é agressivo. Então é só agressivo. Aí, agora, mesmo que exista
esses 3 itens, conservador, moderado, agressivo, não quer dizer que se eu sou agressivo, eu vou aplicar somente em papéis agressivos. Não, não é isso. Você, como um todo, entra naquela onda da diversificação, certo? Então, o que acontece? Tá muito pautado esse tema também, porque, poxa, eu sou agressivo, eu vou pegar todo o meu dinheiro e aplicar em ações. Se daqui a pouco pode vir um segundo Covid ou uma terceira guerra mundial ou o que seja, e a bolsa cair, ou se deixar de existir, eu vou perder todo o meu dinheiro. Não, eu tenho que ter uma certa cautela. Você pode até fazer, a decisão é sua, mas tem que ter cautela. Então, o ideal é que você tenha um percentual em papéis conservador, renda fixa, etc. Moderado, entra muito a parte de fundos multimercado, tem fundo de renda fixa e a parte de ações. Aí é você quem vai determinar o que é que você é nesse sentido. Eu quero investir, por exemplo, em ações. É melhor investir, procurar uma empresa, investir meu dinheiro naquela empresa, na ação daquela empresa, ou não tem aqueles esqueci o nome, cara, se tu pode me ajudar aí. Fundo anjo, sim, que rodada de negócio. Isso, fundo de ações, né? Que são várias ações, tem um cara que administra lá. Qual o nome disso aí? É fundo mesmo? É fundo de ações mesmo. Fundo de ações. É fundo. É melhor por aí ou é melhor eu sozinho ir lá e procurar uma empresa e colocar meu dinheiro? Para eu te dar essa resposta, não é porque eu vou ficar em cima do muro, não, mas eu não tenho como te dar essa resposta sem conhecer, de fato. Sem a gente ter uma conversa mais detalhada. Porque depende do meu perfil. Depende do seu perfil, do seu potencial financeiro, das suas projeções, dos seus objetivos. Aí eu consigo te dar uma resposta mais dentro do teu perfil. Aí é mais no privado. Mas no geral, todos são interessantes. Por quê? Eu vou explicar o que é a vantagem e desvantagem de cada um. Eu vejo em fundos uma rentabilidade alta pra caramba em fundos. Então, eu vou te explicar a vantagem e desvantagem dos dois. Aí a decisão, de fato, é do investidor. Entendi. O que acontece? Fundos de investimento são é como se fosse um condomínio dividido em cotas. O fundo vai ter um patrimônio, 1 bilhão, 2 bilhões, 1 milhão, que seja. Vai ter um patrimônio e dentro daquele patrimônio vão ter a divisão por cotas. Se você, exemplo, uma cota desse fundo é R$1. Para você ser um cotista, aí ele vai dizer, no mínimo X. Essas informações vão estar na lâmina do fundo. Ele vai informar ali quanto mínimo você entra no fundo, quanto é o mínimo, qual é o resultado histórico daquele fundo. Então, uma série de informações. Quem procurar a gente... resultado histórico não garante resultado futuro, né? Não, sim, eu já vi essa frase aí. Isso. Na lâmina do fundo vai ter uma série de informações que eu poderia detalhar aqui, mas não é o caso. Quem quiser me procurar no privado aí... O Instagram já está aqui embaixo. Pode procurar que eu ajudo você a analisar já ia dizer analisar seu fundo. Analisar um fundo, a lâmina, o que é que tem escrito e por aí vai. Mas no geral... O pior que é o fundo mesmo. É igual, aí você vai entender como você quiser. É igual que eu estou gostando do seu canal, viu? Das piadas bestas. Esse seu canal é muito bom, viu? Vou acessá-lo depois, com mais frequência. Caba safado. Aí, vamos voltar aqui, para ajudar o povo aqui a investir melhor. Então, o que acontece? O que é o fundo? Eu costumo dizer que no fundo você está terceirizando o teu investimento, certo? Qual é a diferença de um fundo de ações, por exemplo, para você comprar diretamente o papel? No fundo, você está terceirizando. O fundo é uma empresa, tem um CNPJ, tem um gestor, tem um administrador, tem um banco que está custodiando, que está guardando aquele recurso e o fundo, você vai buscar quais as carteiras que ele está investindo, ele vai informar qual o objetivo daquele investimento. Você, acreditou no gestor, na empresa e mais ou menos na estratégia, você investe seu dinheiro. Agora, qual é a característica? Investir no fundo, o ideal é você ter mais uma paciência e deixar aquele gestor trabalhar com o teu recurso. Certo. Uma vez que está mais que provado que, no geral, não é uma sugestão em nenhum momento, mas, no geral, os fundos tendem a ter uma rentabilidade no médio e longo prazo. Cada fundo vai direcionar qual é a expectativa, mas, no geral, médio e longo prazo. Então,
Investir no fundo, o ideal é que você tenha uma paciência maior. Você acredita naquele gestor, analisou, terceirizou seu investimento. Não é porque você investiu hoje, amanhã tua cota baixou que você já vai resgatar, não. Não é o ideal, certo? Agora, se é melhor investir no fundo direto ou investir no papel, vai depender muito do seu conhecimento ou sua análise. Esse tipo de investimento é mais a longo prazo, né? Não, tem fundos que permite que você saia dele em D+1, em um dia, em 2 dias. Não é que você vai investir e vai ficar 3, 4 anos, Entendi. não. É o ideal. O ideal é ficar. Porque aquele gestor do fundo, ele tem uma estratégia, depende muito da estratégia. Então, vou dar um exemplo. Se a estratégia do fundo é a aquisição de ações com uma análise fundamentalista, você é contador também, tu falou, Sou né? contador. Advogado. Você é contador, então você sabe. A análise fundamentalista, ela remete a índices contábeis. Preço da ação sobre o valor patrimonial, Sim. a análise de lucro da empresa, a análise da governança corporativa. Tem uma série de estudos que, mais uma vez, aí eu vou te passar depois uns links de assuntos, de como as pessoas podem pesquisar e tomar a melhor decisão. Mas imagine esse gestor, ele faz uma análise fundamentalista de uma ação que ele imagina que queira ficar com aquela ação para 3 anos. Aí tu compra a cota do fundo hoje, amanhã dá negativo, tu já vende. Não foi totalmente de encontro à gestão do fundo. Ou seja, você não estudou o que aquele fundo está te propondo. Qual a estratégia estava usando? Qual a estratégia? Você tem que entender a estratégia do fundo. Olhar o passado é importante também. Qual é a rentabilidade? Por quê? A rentabilidade passada meio que carimba a competência do gestor. Não adianta o cara ter 1000 MBA, sou gestor formado em Harvard. Se você olha para o passado, o cara não tem resultado. Entendi. Não é isso? Muitas vezes o fundo é pautado em resultado, mas não quer dizer que aquele fundo fechou 6 meses atrás, um ano atrás negativo, que ele vai permanecer negativo. Não, tem que entender qual é a gestão e a proposta daquele fundo. Investir no papel diretamente, você, poxa, ver a carteira do fundo, eu posso investir diretamente nessa carteira. Não necessariamente. Por quê? Quando o fundo divulga a carteira que ele investe, normalmente é de 3 meses atrás. Ele não divulga a carteira que ele investiu hoje. Entendeu? Então ele não pode, nem pode divulgar a carteira que está investindo hoje. Ah, entendi. Quando você abre a carteira, normalmente é de Às 3 vezes em 3 ele não meses. tá nem mais investindo naquela, né? Ele Às já vezes nem mudou, tá né? mais. Entendi. Então, só que aí você, por outro lado, você pode, de repente, diversificar. Investe um pouco no fundo, investe outro percentual por conta própria. Porque você ali está diversificando. Então, o que eu quis informar foi assim, mais ou menos as vantagens de investir em fundos e investir por conta própria. Por conta própria, às vezes você tem o conhecimento, mas de repente aquele papel não está com aquela oportunidade. Outra coisa, você investe por conta própria. Qual é a tua expectativa? É médio, é curto, médio ou longo prazo também? Tudo isso tem que estar presente ali no teu raciocínio. Eu gosto de fundos justamente por essa palavra terceirização. Eu estou terceirizando uma gestão. E os fundos têm dado bons resultados. Mas as corretoras, por exemplo, na Financial Partner, a gente tem uma mesa de operações onde nós temos... a Financial Partner é a empresa que você... Que eu sou sócio, que é credenciada da XP. A gente tem na mesa lá, tem o João Paulo, tem o Fábio, tem o Joselândio, onde eles assessoram o cliente diretamente ali na montagem de estrutura de ações, na compra e venda de ações. Aí sim eles fazem um estudo, junto com você, toma aquela decisão de compra e venda do papel. Mas claro que sempre a decisão final é do cliente. O cliente investidor tem que ter o conhecimento que o dinheiro é seu, a responsabilidade do investimento é sua. Ninguém vai obrigar você a fazer um investimento que você não queira, não. O que a gente vai discutir com você vai lhe pautar de conhecimento, vai informar como é que está o mercado para ajudar você a tomar a sua decisão. Então, sempre a decisão é do cliente. Entendi.
É que a gente também tem muita gente vê aquele. Lembra aquele filme É o Lobo de Wall Street, né? É o clássico, né? O clássico. O cara liga pro cara, vende umas empresas lá que. Rapaz, é aquela. Não quero fazer julgamentos ali, mas aquele filme para nível de entretenimento é muito bom, né? Mas se você for ser fã daquele cara, você tem que ter, falando no geral, tem que ter muito cuidado com seus conceitos, que aquele bicho era um mala, né? Na verdade, ali o que ele. Os conceitos bons que você pode extrair daquele filme é o conceito de persuasão, né? De como vender, de como se impor. Então, se você assiste aquele filme, aprende tudo que ele ensinou, mas aplica eticamente, meu amigo, você vai virar um ninja. Né? Isso porque é um clássico, de fato. Mas, hoje em dia, em especial, nosso sistema brasileiro está mais blindado para esse tipo de movimentação, né? No passado, teve um. Deixa eu lembrar o nome. Eu acho que o caso ficou conhecido como o Alicate Mundial, alguma coisa assim. Eu acho que foi da empresa Mundial, se eu não me engano. Desculpa aí se eu não tiver correto aqui na menção. Mas, resumindo, é uma ação que não, teoricamente, a empresa não valia o que estavam vendendo. Alguns players do mercado incentivaram a compra frenética daquele papel, de uma forma que ele todo dia subia 10%, 50%, 100%, subiu, só que de uma forma extremamente especulativa e articulada. Então, quando caíram na real, perceberam que aquele papel não valia tudo aquilo. Então, da mesmo jeito que subiu igual um foguete, ele caiu. Então, teve uma série de processos, o caso ficou conhecido, mas hoje nossa bolsa tá blindada. Aconteceu recentemente um novo caso com a GameStop, nos Estados Unidos. Não sei se você ficou sabendo. Não. Que um grupo de investidores ou trader, etc., articularam uma compra da ação da GameStop, onde a maioria dos gestores tradicionais, renomados, estavam recomendando a venda do papel. Estava apostando que aquele papel cairia. Por quê? Porque é uma empresa de game, de jogos, e hoje em dia você tem uma atuação mais online, não necessariamente no jogo físico, você compra o jogo físico, não é isso? E esse grupo chamado de investidores aqui, mas eles podem se titular de traders ou os especuladores. Não é investidor, não, né? O trader é o quê? O trader é um jogador, né? Não, o trader tem um papel, tem seu papel importante no mercado, mas enfim, só para finalizar isso. Depois a gente fala dos traders. Já a gente fala. Aí o que acontece? Enquanto o mercado estava apostando naquele papel, eles foram lá e lutaram contra o mercado e jogaram o papel para cima. Então quebrou, cara, muita gente lá nos Estados Unidos, porque os fundos estavam vendidos. O que está vendido? Você pode comprar o papel baixo e vender na alta e absorver esse spread aí, esse lucro, não é isso? Sim. E você pode, claro, de acordo com a regra da corretora, você pode entrar vendido, você não tem o papel. Você entra vendido, como se fosse um cheque especial. Tô devendo a corretora, entrei vendido. É o alavancado, né? Alavancado, investir alavancado. Se você investir, entrar vendido, você está apostando que o papel vai cair. Aí você recompra aquele papel mais barato. Então, é o processo inverso do que tradicionalmente a gente conhece, de comprar na baixa e vender na alta. Você pode fazer o processo inverso. Claro que isso tem uma série de regras, de garantias. Você não tem como fazer isso com R$1 bilhão, por exemplo, sem ter R$1 na corretora. Existe uma série de regras. Mas tem essa possibilidade. Então, alguns fundos trabalham vendido. Então, esse grupo forçou o fundo a vender os papéis, perdendo grana. Por quê? O fundo entrou vendido em um determinado valor e eles forçaram o papel para cima. Então, o fundo recomprou o papel mais alto. Então, muitos tiveram perdas astronômicas, bilionárias. E aí tentaram... Por isso que a turma diz, né? A bolsa não é para amadores, né? Tem que ter cuidado, não é esse bicho de sete cabeças todo também, como a gente imagina. Mas tem que ter sua cautela, né? Como em tudo na vida, né? Como tudo na vida. Tem que conhecer. Aqui no Brasil, houve a semana passada uma especulação
que fariam o mesmo movimento, um grupo brasileiro, com a ação da IRB, IRB3, que é uma resseguradora. Aí a bolsa, a B3, ela entrou adotando o procedimento de leilão. O que é leilão no ação? Existem umas regras de quando atinge um determinado valor de intenções de compra grande ou intenções de venda, é como se travasse a negociação por um determinado período. E enquanto esse período não se encerra, 30 minutos, 1 hora, aconteceu muitas vezes aconteceu no Covid. Muita gente querendo vender, muita gente querendo comprar. O que não correria, né? Foi uma loucura também, né? Não, exatamente. O que não é necessariamente incorreto, mas a proteção do sistema foi colocar a ação em leilão, para que não permitisse essa alavancada. Só que o grupo o grupo brasileiro não mencionou que tinha essa intenção. Foi um movimento do mercado. A própria empresa também se manifestou informando que não tinha nada a ver com o movimento. Enfim, não aconteceu aqui. Mas me falou do trader, né? Sim, o trader. Porque assim, trader, você entra na internet, você colocar, eu vou pesquisar um pouquinho sobre ações. Você começa a pesquisar sobre ações. Aí o algoritmo do Facebook ou do Google, ele começa a jogar pra você um monte de cara querendo vender trader. Exato. Aí tem um cara que, não, hoje eu ganhei 1 milhão, hoje eu ganhei, 1 milhão acho que é muito, mas ganhei R$1.000 hoje, ganhei 10 mil. Então, eu fiz uma operação de 2 horas, ganhei da semana inteira. Então tem muito isso. Eu caí numa dessa. Não vou dizer que caí não, mas aí eu me interessei. Comprei um curso de um cara aí. Comprei um curso do cara, que pra nós não é tudo aquilo, não. Não vingou. Não é tudo aquilo, não. Fiz algumas operações. Eu operava com mini dólar. Operava no mini dólar. Cheguei a operar no mini dólar e no mini índice. Operei nos dois. Ganhava, perdia. O que eu ganhava, perdia. O que eu ganhava, perdia. Passava o dia inteiro olhando o gráfico, estudando o gráfico. Exato. Mas o que ganhava, perdia. E hoje eu já vejo quando o cara fala pra mim, eu sou trader. Aí tu já... se você... Antes de mais nada, o que é trader? É bom explicar pro pessoal o que é trader. O trader é tradução livre, é um negociador, cara, compra e vende cara, dentro do mesmo ele tá dia, negociando. Né? Não, o trader em tradução livre é um negociador, né? E a operação day trader... Sim, day trader. A operação é a compra e venda no mesmo dia. Pronto, eu fazia, eu fazia day trader. O trader é o negociador, né? O day trader, ele normalmente compra e vende no mesmo dia. Uma função indireta do trader assim, no mercado, o movimento que ele causa, é que é interessante a volatilidade que o trader existe. As corretoras ganham muito em cima disso, né? Se não existisse... Ou não, né? Porque a gente tem muitas corretoras gratuitas aí que não tem corretagem em cima de trader. Não necessariamente. A Clio é gratuito, a Rico. A própria XP, ela tem seus mecanismos. Eu operava pela Modal Mais. A maioria aí tem. É baratinho, cara. É baratinho, não é corrida outro mundo, não. A questão é. Para você já entra no detalhe aqui, a questão é que existem plataformas, não é simplesmente um home broker que a corretora coloca à disposição no celular. Você tem que montar uma plataforma, comprar um sistema robusto ali. Você tem que entender das ferramentas, de volume, estocagem, Fibonacci, gráfico, as figuras gráficas. Tem uma série de mecanismos que você tem que estudar para arriscar, né? Para ter no mínimo um conhecimento. Conhece alguém que vive disso, de day trader? Não, eu particularmente não conheço. Eu conheço quem vende adora... curso, né? Tem um bocado. eu conheço quem faz operações. Sim. Day trade, mas quem vive de day trade, não é que eu conheço, meu amigo é do rol, mas tem um pessoal que eu conheço que vive. Mas assim,
3 caras que montaram um escritório, que estudaram muito, coisa de 3 anos, 5 anos estudando e tentando. Não é de uma hora para outra, não, que você vai. Então não há um consenso, mas há relatos de que, para você bater no peito assim dizer, eu sou day trader, cara, é 5 anos de estudo e prática. Não há um consenso, como tudo na vida, né? Porque depende se você estuda 12 horas por dia ou se estuda uma, depende da prática. Michael Phelps mesmo, ele quando treinava, tem um grupo lá que treinava de segunda a sábado, só que ele contou os domingos que existiam no ano. Esse, poxa, que existe X domingo no ano. Se eu treinar todo domingo, eu tenho a capacidade de superar pelo menos nessa quantidade de dias aqui. Que eles têm de segunda a sábado, né? Eu vou treinar de domingo a domingo. Entendeu? Então, só que ela é um ponto fora da curva, né? Enfim, então, essa velocidade de tempo, até porque não é uma faculdade que você pode estudar em casa, na internet e tal, mas não há um consenso, mas no geral, 5 anos pelo menos aí, de estudo, de investimento. E há uma venda de informação aí, há uma divulgação de informação na internet que não há uma consistência de ganho na maioria dos traders. Não estou dizendo aqui que é ruim ou é bom, não. Não estou fazendo julgamento, mas no geral, não. Mas se me perguntar, eu digo que é ruim, porque pronto. Eu tive uma experiência ruim. Se me perguntar, eu digo, cuidado, não vá cair nessa cilada. Mas no geral, não há consistência. Luciano fez trade também. Eu até recrutei ele, ensinei a ele a fazer. Ensinei com a mesma experiência que eu tive. Cara, ganhasse, Luciano. Cara, eu vou falar pra você. Eu tenho um irmão, Dorgieldo. Ele vem estudando investimentos. Eu não sei se eu tô falando a verdade, Dorgieldo, mas eu incentivei ele a estudar. Cara, vai estudar day trader. Porque eu não nem tenho como fazer day trader, porque minha função é muito corrida, eu tenho minha carteira de clientes para cuidar, para fazer ligação, tenho minhas atribuições, e day trade é muita emoção, e você tem que passar o dia ali acompanhando o gráfico, as suas aplicações. Mas eu disse a ele, vai estudar, analisa aí se tu vê isso é interessante. Ele está alguns meses estudando, mas ganha, perde, mas uma coisa é certa, eu perguntei para ele, e aí, qual é teu resumo? Ele não tem tanta propriedade, mas, no geral, é aquele, meu amigo, primeiro, tem que estudar muito. Muito, muito, muito. E segundo, você pode estudar o tanto que for. Não tem uma garantia de consistência. Não estou falando aqui que não tenha traders o mercado, ele é imprevisível, né? Então, o estudo gráfico que propõe que é proposto para o trader e as ferramentas, é justamente para você ter um mínimo de previsibilidade do movimento. Eu brinco dizendo aqui que investimento, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, seja para médio prazo que seja, ninguém comeu bosta de cigano aqui para saber do futuro, né? Então, o estudo estatístico de gráficos, de ferramentas, é para você ter esse mínimo de previsibilidade, para você não virar, ao invés de trader, não virar um apostador. Aí, meu amigo, você está aniquilado. Aí já era. Porque o trader, teoricamente, cara que estudou, cara que se preparou, cara que testou, já é complicado para o cidadão. Imagine para você que não estudou, quer ter ganhos rápidos, aí você virou um apostador, é diferente. Bolsa não tem não até aposta. o trader, o trader esportivo, você já ouviu falar? O trader esportivo é aquele cara que tem as plataformas dos jogos, né? Você vai lá, faz aquela aposta. Você faz sua aposta no empate ou no ganho, gol no primeiro tempo, gol no segundo tempo, quantidade de gols, tem tudo ali. Exato. Aí ele ficava olhando conhecia esse cara, ele ficava olhando, aí ele dizia, não, pessoal, pela jogada de Messi aqui, Messi possivelmente vai fazer um gol. Então eu já vou colocar aqui. Aí realmente começava a subir onde ele apostou, entendeu? Começava a subir, porque mais gente estava apostando ali. Isso. Mas eu sou um trader esportivo. Então, mas na verdade aí, o que é que ele tá estudando? É estatística.
O que ele está olhando ele está olhando, ele está analisando ali uma sequência de resultados anteriores, uma expectativa de movimentação que ocorreu e está tentando desenhar o que vai acontecer no futuro. Ou seja, ele está olhando padrões passados e tentando analisar que aqueles padrões vão acontecer. Só que aí, meu amigo, entra a questão emocional. Se quiser cortar depois, tu corta. Mas quem tem cu tem medo, né? Então, o caba entra. Não, eu vou ser trader agora. Aí tu comprou o curso. Esse caba disse que eu vou fechar meu escritório. Luciano veio junto, Luciano. Vamos, Luciano, demite todo mundo aí, fecha o escritório. Isso aqui não dá dinheiro, não. Os clientes estão me dando muito trabalho. Vamos ser trader, porque esse caba vendeu um curso por 5 mil conto e disse que eu vou ficar milionário. Aí tu vai entrar no... Estudou tudo. Pum, aí botou o dinheiro. Aí no primeiro momento o gráfico começa a cair. Aí o que é que tu faz? Aí tu vende. Meu Deus do céu, eu vou vender. Ou foi estopado, como diz a ferramenta, né? Aí daqui a pouco tu ficou liso aí. Aí daqui a pouco começa a subir. Mas rapaz, tá subindo, Luciano. Compra. Aí tu tá lá em cima, aí tu compra. Aí cai. Aí tu fica nessa brincadeirinha. Vende quando tá barato e compra quando tá caro. Por quê? Isso tem muito a ver com o emocional. Tem muito a ver com o emocional, é verdade. Se você não tiver uma tranquilidade, as perdas estão muito ligadas ao emocional na parte de... Você quer recuperar muito que perdeu, né? Perder. Ou seja, fator emocional. Jogo. E você vira um apostador. Você vira um torcedor do todo mundo está dizendo que você não possa fazer, não. Dentro da lei, dentro das suas condições. Agora, eu sugiro muita cautela, muito cuidado. Não é de uma hora para outra que você vira trader, não, cara. É verdade. Outra coisa, pra gente não fugir muito aqui do assunto também, suco de morango bom. Isso é bonzinho, né? Você pode investir para tudo, né? Até compra da casa, casamento, faculdade dos filhos. Você pode fazer uma forma de investimento. Sim. Investimento. Quem tiver muito dinheiro sobrando aí, eu recomendo investimento no mercado financeiro, viu? Mas investimento como um todo é o quê? É você adquirir um ativo e ter uma expectativa de ganho em um determinado período. Você pode comprar um carro. Poxa, você comprar um carro hoje impecável, com 50% da tabela FIPE, é garantido que você vai ganhar dinheiro. Certo? Praticamente garantido. Se você comprar um Gol, tabela FIPE, dependendo do ano, né? 40 mil reais. Aí chega alguém aqui, olha, eu tô vendendo meu carro por 20. Esse carro inteirinho, impecável, único dono, todo certinho. Você vai comprar e se você quiser revender, você vai ganhar dinheiro. Sim. Você compra uma casa, você compra um terreno, tudo é investimento. Mas investimento como um todo é você aplicar teu recurso no ativo e ter uma expectativa de ganho em um determinado prazo. Investimento basicamente é isso. O mercado financeiro é interessante, teve essa ascensão pela velocidade e pela desburocratização. Vou dar um exemplo. Carro é investimento. Mas vai comprar um carro. Tem que olhar o carro, tem que fazer uma vistoria, tem que levar no mecânico, tem que ir para cartório, não é isso? Sim. Aí você vai vender. A pessoa que está comprando vai fazer a vistoria, vai para o cartório, mesmo ido, não é isso? Vai comprar uma casa. Piora um pouquinho a burocracia. Vai fazer uma avaliação, vai analisar quem é o dono, vai ver se aquela casa está liberada ou se tem uns herdeiros dentro. Como é naquele processo de herança? Inventário, sim. E aí tem burocracia. Você vai comprar um terreno, mesmo ido, não é isso? Tem burocracia. Aí quando você vai para o mercado financeiro, o mercado financeiro está extremamente desburocratizado, no geral. Por quê? É muito fácil hoje investir, né? Você abre uma conta na corretora, preenche o formulário, automaticamente a corretora, entendendo que você tem um perfil, já libera para você virar sócio. Não estou sugerindo aqui nada. Da Magazine Luiza, do Bradesco, do Santander. Poxa, tu acorda hoje,
quero ser sócio do Santander. Acordei aqui com a vontade de ser banqueiro. Não quero mais ser cliente de banco, não. Você é o banqueiro. Vira sócio do Santander. Acordou no outro dia, eu quero ser... Brincando, não é assim não. Tem uma análise por trás, né? Eu quero ser... Mas e com pouco dinheiro, né? Já entrando em outro mito aqui. Precisa-se de muito dinheiro para ser investidor? Não. É outra questão que deu essa ascensão ao mercado. Que é o quê? Vamos falar você falou dos fundos imobiliários. Sim. Você hoje, cara, eu quero investir em apartamento. Vou comprar um apartamento para, se for para morar, teoricamente não é investimento, a não ser que você tenha expectativa de aquele apartamento, um imóvel, valorizar e você vender depois, não é isso? Só que seu primeiro imóvel é complicado porque se você vender, não necessariamente você vai comprar outro mais barato. Você, de repente, vai ter que comprar um no mesmo preço, né? Mas aí já é assunto para outro momento. Mas vamos lá. Mas é interessante o que você vai falar aí. Por que você desse esse exemplo? Exatamente esse exemplo. Comprar um apartamento para alugar ou investir em fundos imobiliários? Pronto, vamos lá. Aí você quer comprar, primeira coisa, quero comprar um imóvel para alugar e viver de renda. Sim. Muita gente pensa nisso. É certo ou errado? Mais uma vez, depende do seu bolso e do sua expectativa e do seu conhecimento. Sim. Mas vamos analisar aqui em termos burocráticos. Para tu comprar apartamento, eu tenho que achar esse apartamento, tem que avaliar, tem que ir para cartório, tem que ter o dinheiro. Apartamento médio hoje, R$300 mil, um apartamento básico. R$300 mil, um apartamento. Tu tem que ter os 300 mil, a não ser que tu tenha um sócio ali que confie em você e tal. E quando tu alugar esse apartamento, depende muito do local, mas hoje o aluguel tá girando em torno de 0,3. Vamos ser bem otimista aqui. 0,3 bruto. Que desse aluguel ainda tem o imposto de renda. Certo? Sim. Aí, o preço que você pagou no apartamento pode ser que futuramente ele valorize, não é isso? É. Mas aí a gente chama de investimento no mercado financeiro de 0,3, cota. 0,3 a gente entraria aí no aluguel de quanto? Daria aí R$1.000. R$1.000 de aluguel, né? Você compra um apartamento de 300 mil, 1% é 3 mil, né? Isso, R$1.000. Mais ou menos. E pra você encontrar um apartamento de 300 mil reais e alugar ele por 1.000, ainda tá bem. Para quem alugou. Pra quem alugou. Para quem alugou é bom. Agora, para quem é o dono do apartamento que vale 300 mil, você no mercado financeiro pode conseguir coisa melhor, de repente. Entendeu? Sim. Porque você está ganhando. Você está recebendo uma renda passiva de 0,3, sendo que desses 1.000 ainda vai incidir um imposto de renda. Porque você vai ter que declarar que tem um apartamento e que aquele apartamento está alugado, certo? Então, o que acontece? Eu quero fazer esse mesmo investimento, mas não tenho os 300 mil. Uhum. Eu tenho 1.000. Vou colocar um pouquinho mais de dinheiro aqui, R$10 mil. Aí você pode fazer esse mesmo movimento em fundos imobiliários. Aí você pode analisar fundo para galpão, para shopping, para loja, o que seja. Você vai comprar, só que você não vai comprar um apartamento completo. Você vai comprar uma cota daquele fundo. E você vai receber o aluguel da mesma forma que você receberia. Aí seria mais ou menos quantos por cento aí? Aí depende muito do fundo imobiliário. A primeira vantagem é que esse teórico aluguel que você está recebendo no imóvel físico, ele é chamado de dividendo no mercado financeiro. Sim, os dividendos. E o dividendo hoje, ele é isento de imposto de renda. Então, a primeira vantagem, você consegue fracionar, não só comprar um imóvel físico, você pode comprar um pedaço de um apartamento, um pedaço de um galpão, um pedaço de uma loja de shopping, você pode diversificar. Mesmo que você tenha esses 300 mil, você pode diversificar. Eu vou dar um exemplo meu. Pode falar. Esses mesmos 300 mil. A minha cota dos fundos imobiliários que eu estava dando 0,6, 0,7, chegou até 0,8, que era fundos imobiliários de shopping. Sim. É onde eu estava investindo. Onde eu estou investindo ainda tenho alguns lá ainda. Fundos imobiliários de shopping. Se a gente pegasse esse teu exemplo de 300 mil, eu comprando um apartamento alugando por R$1.000, eu estava ganhando R$1.000 ali, fora imposto de renda, né? Que tem incidência de imposto de renda. Fazer minha declaração tem incidência de imposto de renda. Se eu pegasse 300 mil e colocasse nesse fundo que me dava 0,6, estava me dando 0,6, shopping, galpões, era onde eu estava minha carteira ali. Shopping, galpões. Você estaria ganhando 2 mil. É.
isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda. E sem dor de cabeça de cartório. Sem problema com inquilino. Sem problema com inquilino. Sem problema com inundação. Sem Sai o problema... inquilino, você fica pagando IPTU, você fica pagando condomínio. Reforma de apartamento. Não estou dizendo aqui em nenhum momento que deve investir em fundo imobiliário ou em imóveis. Cada um tem que depois você procura saber ele onde e conversa entrar. com ele. Mas a minha praia é mercado financeiro. Então... O mercado financeiro tá fundos imobiliários, né? Isso. Exatamente. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu posso te dar uma ajuda no mercado financeiro. Sim. Mas na análise do investimento como um todo, eu vou fazer essa conta. E é você que vai tomar sempre a decisão. Mas, voltando ao fundo imobiliário, além dessa burocracia que você não tem, a qualquer momento você pode vender essa cota. Isso. Sem ir para o cartório. Agora imagina a burocracia que é vender um apartamento. Você tá aqui, ó. Às vezes o pessoal coloca na internet, tô trabalhando na praia. Mas literalmente, você pode estar no banheiro, pode estar na praia, pode estar onde for. Com teu celular, tu pode vender aquele teu apartamento. Teoricamente, aquele teu apartamento, a loja de shopping que tu comprou. Sim. Agora, que fique bem claro que a gente tá falando de imposto de renda, mas na cota você tem imposto de renda, tá? Você não tem imposto de renda no dividendo. Se você comprar a cota por 100 e vender por 150, nesses 50 você vai ter... E na valorização dela também, né? Da cota. Da cota. Do dividendo periódico, que normalmente no fundo imobiliário é mensal, ele é isento. Sim. Certo? E a gente nem falou nisso, acho que esqueci de falar. Você ainda tem o ganho da valorização da sua cota. Isso. Você ganha os dividendos e ganha a valorização da cota. É que, na verdade, é muito parecido. O investimento no mercado... O investimento no mercado financeiro é muito parecido com o investimento no mercado real. Vamos trocar isso aqui. O apartamento... Tá quente já. O apartamento é como se fosse a cota no home broker, lá no investimento. O aluguel é como se fosse o dividendo. A diferença são essas questões de facilidades e seu conhecimento e sua expectativa de retorno, né? Por quê? Você às vezes já tem aquele imóvel, herdou, aquele imóvel está no inventário, você não consegue vender facilmente, ele, devido ter uma série de parentes ali que fazem parte daquele inventário. Aí sim, você aluga aquele imóvel, né? Isso, enquanto não desembaraça essa questão formal. Mas, no geral, é muito parecido, cara, a investimento. Eu particularmente, eu gostei muito, cara, desse tipo de investimento. Achei muito fácil operar fundos imobiliários. Eu tive uma facilidade muito grande de entender como ele funciona. De entender como ele funciona. Mas tu achou... Assim, não... É só uma curiosidade. Em termos de ações e de fundos, tu achou... Tu se identificou mais com qual? Por quê? Fundos imobiliários. Tô fazendo pergunta aqui já. Daqui a pouco tu dizer, meu amigo, quem faz pergunta sou eu. Ainda com fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Assim, a estrutura do fundo ela é mais simples de entender, entendeu? Embora assim, uma ação também não é tão complicada não. Se a empresa teve lucro, ela vai dividir o lucro. Mas o fato também dos dividendos ser mensais. Pronto, show de bola isso o que o pessoal gosta muito de fundo imobiliário é porque na maioria deles o dividendo é mensal. Aí você consegue, de fato, ter uma renda passiva. Né? Você tem um salário. Ali. Quando você vai para as ações, aí cada ação tem seu período de distribuição de dividendo. Existe uma regra que dentro do ano vai ter que distribuir os dividendos. Se eu não me engano, 25% do lucro tem que ser distribuído, no mínimo, dentro do ano. Aí as ações é que vão, cada empresa determina o período. Fundo imobiliário é mensal, por quê? Porque o ativo que está investindo, que normalmente é alvenaria, é tijolo, a gente chama fundo de tijolo, aquele aluguel é mensal. Então, nada mais justo do que distribuir o dividendo mensal. Mas também tem fundos imobiliários que a gente chama de fundo imobiliário de papel, que é um fundo imobiliário que investe em fundos. Então, às vezes, você está ali com dúvida se eu entro num fundo imobiliário de galpão, de shopping ou de apartamento. Você pode investir num fundo de papel, que ele investe em tudo um pouco também.
Ou seja, tem uma série de informações, de detalhamento. A conversa aqui está bem, bem informal, mas é um assunto sério, mas ao mesmo tempo não precisa ser tão chato e difícil. Então pode procurar a gente aí, viu, Jair, que estou à disposição. Inclusive, voltando, eu gosto muito desse assunto educação financeira. A gente tem um projeto paralelo onde eu tenho um módulo de introdução a investimento. A própria XP tem a Xpeed, que é a parte educacional, é a escola online de educação, tem uma série de cursos, de módulos, tanto módulos particionados como combos. Tá? Você pode entrar lá em módulo de introdução, pode estudar opções, que é um derivativo da ação, que ajuda bastante a proteger a carteira, ajuda bastante a rentabilizar. Eu gosto de opções, as mesas de operações usam bastante esse derivativo. E eu já deixo aqui, a gente não combinou antes, mas quem acessar a Xpeed e se interessar por algum curso e te procurar ou me procurar, eu já disponibilizo aqui pelo menos aí 30% de desconto. Pode me procurar que eu passo o cupom para você, tá? Muito bom, muito bom. Outra dúvida que chegou aqui. Diversificação. Como você deve investir? Eu sei que depende muito do perfil do cara, né? Você já falou isso aí algumas vezes. Depende do perfil. Eita, desculpa aí. Mas esse pensamento que diz assim, você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso serve para o mercado também, o mercado financeiro? Mais uma vez, eu repito. Mais uma vez que eu digo no sentido geral, não que eu tenha dito agora. Tratou de investimento, tratou de mercado financeiro, não há uma matemática que defina como você vai investir. Repita, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua de onde você vai investir. Agora, o que você deve fazer? Procurar sempre conhecimento, procurar uma assessoria, procurar informação, não é isso? Para definir como você vai atuar. O consenso, da mesma forma que a gente falou que o consenso determina aquela questão da reserva de emergência de oportunidade, é a diversificação. Há um consenso que o ideal, de fato, é a diversificação. Por quê? Imagina tu pega todo o teu dinheiro, juntou, trabalhou, feito um filho da mãe, juntou lá 10 mil reais, 20 mil reais, sei lá. Tu investe todo em renda variável, compra tudo em ação. Daqui a pouco chegou Covid 1000 aí. Cai tudo. Tu se desespera, vende. Porque há um conceito também que prejuízo pouco é lucro, de repente. Tu perdeu teu dinheiro. Porque renda variável, a qualquer momento tu pode perder teu dinheiro. Não está nada garantido, não. Existe um conhecimento, existe um mecanismo de trava de prejuízo. Mas isso é um fato. Nada está garantido. Entendi. Em renda variável. E dentro da renda variável, você também pode diversificar. Aí, digamos, não, eu sou o cavalo do cão aqui, eu quero colocar meu dinheiro todinho em ações. Beleza. Já que tu quer fazer isso, não quer aplicar em renda fixa, não quer preservar a tua reserva de emergência, até porque o cara, às vezes, tem muita grana, não tem filho, tem um estilo de vida mais tranquilo. Se ele perder aquela grana, ele vai estar tranquilo. Ou seja, é o que eu estou explicando. Estou criando um persona aqui, mas cada um tem que saber onde a pedra aperta o sapato. Então, o que acontece? Vou colocar todo em renda variável, que existe. Cara que, por que ele faz isso? Porque ele entende, não cansa de repetir. Ele entende, tem um conhecimento, estudou, leu relatórios e diz, meu amigo, deixa pra ler esse negócio de reserva de emergência. Eu quero renda variável, eu quero UFC, eu quero luta, eu quero tapa. Aí, ele sabe o que está fazendo também. Aí vai para renda variável. Só que o que acontece? Mesmo que você vá para renda variável, existe também a possibilidade de você diversificar. Existem várias estratégias. Por exemplo, a estratégia de setores. Você adquire ali uma certa quantidade de ações, mas por setores. Porque se você está investindo todo o seu dinheiro em renda variável e está colocando todo o seu dinheiro em um único setor, o risco é muito alto. Porque se aquele setor for mal, todo o teu dinheiro vai mal. Agora, se você investe em metalúrgica, em banco,
em energia, empresa de energia. Aí, beleza, você está correndo um risco porque está mais em renda variável. Mas os setores normalmente não seguem um padrão. Um pode estar ruim, o outro pode estar bom. Então, toda carteira está diversificada. Mas, no geral, a gente sempre sugere uma diversificação dentro de papéis. Dentro de segmentos, aliás. Renda fixa, dentro de renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, moderado, fundos. A gente tem fundos multimercado que faz naturalmente essa diversificação para você dentro do fundo. Ele aplica em juros, aplica em moeda, aplica em ações também, tá? O nome multimercado é por isso que ele aplica em vários papéis. Já é indiretamente uma diversificação. E a renda variável você pode também diversificar entre fundo de ações e o papel propriamente dito. Entendi. Então, existe um mecanismo que você pode estudar isso aqui. E testando. Você pega ali um pequeno percentual, de repente, que você está disposto a perder, joga na renda variável, ou fundo, ou comprando a cota, ou ação, por exemplo, e vai testando, vai vendo como é o comportamento do papel. E seu comportamento é emocional, acima de tudo. Se você está disposto a ver, teoricamente, aquele papel caindo, e você não vender. Se você está seguro dentro da sua estratégia. Entendi. Entendeu? Então, o emocional conta muito. Outra dúvida aqui que o pessoal tem aqui. Consórcio. Consórcio é um tipo de investimento também? Não é investimento nenhum? Não, cara, consórcio não é investimento. Consórcio é uma programação que você pode fazer para adquirir um determinado bem. A gente está acostumado muito com consórcio de imóveis ou de veículo, por exemplo. O que você faz em consórcio, a ideia de consórcio não é definitivamente investimento de um bem. Porque o consórcio é um grupo de pessoas que vai todo mês realizar ali aquele depósito, onde aquele valor que o grupo está depositando, ele vai possibilitar a aquisição do bem. Aí existe um administrador onde vai dizer, quem vai comprar esse bem hoje é fulano. Vamos dizer que tenha 100 pessoas participando. Aí normalmente aquele depósito, ele dá a oportunidade de 2 no mês comprar. Então dos 100, só 2 vão adquirir aquele bem. Aí normalmente as administradoras definem um por sorteio e um por lance, por exemplo. Então é uma programação de aquisição do bem. Exemplo, se você entra num consórcio, e você vai adquirir esse bem do meio para o fim, no geral, você já está no prejuízo. Porque se você pegar o quanto você já pagou, se tivesse aplicado, estava rendendo. Quando o consórcio não está rendendo, ele está sendo atualizado, mas tem a cobrança da taxa administrativa. Não tem juros, mas tem taxa administrativa. Então, se você consegue ter essa programação, ter esse desembolso, é interessante quando você não tem uma condições de comprar à vista o imóvel. O imóvel, o bem do consórcio. Ou financiado, até porque os juros do financiamento pode ser mais alto, mas não é investimento. É uma programação de uma compra de um bem. Tem a compra de consórcio aí que o gerente empurrou também. Mas é assim mesmo. Se o bicho impedir, compra, mas vê dele. Ó, Mas não é ruim, não. Só que não, né? não é investimento, tá? Tem que fazer conta. Mas consórcio também não é ruim, não, tá? Agora você tem que entender o que de fato é a proposta do consórcio. Essa aqui, vou mostrar para ele agora aqui a parte da minha carteira. Eita, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 8 ordens em andamento. Nem sei se. Pronto, isso aqui é a minha carteira. Vai aparecer depois na tela, não, né? Não, vai não. Eu vou falar sem números aqui, tá? Certo. 8 milhões, eita, acabei falando os números. Desculpa. Não é isso também. Prometi que não ia falar. A gente tá vendo basicamente aqui que tá quase 90% aí, 95% em renda variável, não é isso? Então, muito pouco em renda fixa, praticamente insignificante do valor aqui. Então você é tecnicamente um cara agressivo. UFC, Anderson Silva. Porrada. Bota Anderson Silva trocando tapa depois aí na edição, tá? Você é UFC aqui, tá? Agora vamos ver o que é que tem dentro
da renda variável. Aí você tem ações, né? Agora é mais fundo, né? Você tem aqui ações. Não vou falar o nome aqui para não dar sugestão, Sim. tá? Ações de Banco, até alguns de bancos aí e bancos. tal. Tem uma fracionada aqui. Tem fundo imobiliário. Tem uma açãozinha de banco aqui, fundo imobiliário. Tem uma petrolífica, fundo imobiliário. Ou seja, sua carteira está agressiva. O que você fez aí? Você pegou, só para tentar ser o mais claro possível, de 100% do seu patrimônio, você pegou ali em torno de 5%, deixou em renda fixa e, no geral, você aplicou a maior parte da sua carteira em fundo imobiliário, porque, de repente, você está buscando uma renda passiva, uma renda extra, pelo benefício de o fundo imobiliário te proporcionar um dividendo mensal e isento de imposto de renda, não é isso? A intenção foi essa. E se a cota do fundo em algum momento estiver valorizando mais do que sua expectativa, você vende a cota ou vende parte da cota Isso. e se beneficia com lucro. Claro que você dali vai ter imposto de renda, né? Então essas ordens que estão aqui, foi isso que eu fiz, cara. Tem umas ordens aqui em andamento, foi exatamente isso. Eu coloquei lá, se a cota atingir um valor X, aí ele vende a cota, entendeu? O que você fez foi programar, é o que a gente chama de stop. Stop de venda. Você comprou a cota e disse o seguinte: se essa cota valorizar, por exemplo, 10% ao ano, exemplo aqui, hoje é interessante, é uma rentabilidade bastante interessante, porque a gente está falando de 500% da Selic. Sim. Praticamente 5% poupança aqui também, por exemplo. Então, se valorizar esse valor, você vende a cota e já analisa uma outra aquisição de repente, não é isso? Uma cota que esteja mais desvalorizada. E sem falar que esses 10%, a gente está falando da cota, mas você já se beneficiou com a diminuição do preço médio devido aos dividendos que você já recebeu. Porque se aquela cota você comprou por 100, mas você já recebeu R$10 de dividendo, a cota agora é 90. O preço médio, teoricamente, dela, né? A gente pode ser feita essa análise também. Mas, no geral, você tá... Eu tô bem satisfeito, cara, com essa minha carteira. Ela não tá no tamanho que eu queria que tivesse, porque eu mexi nela. Mexi muito nessa carteira. Mas, assim, eu acho que, assim, meus próximos investimentos que eu fizer vai ser nesse mesmo formato. Então, você, é o que eu disse. O investidor é quem tem que ter consciência de qual caminho a seguir e qual é emocional e potencial financeiro. No seu caso aí, você está se desenhando para um investidor de fundo imobiliário. Agora, você está praticamente concentrando em fundo imobiliário, está concentrando em um segmento, em um estilo de papel e concentrado na renda variável. Então, você é agressivo do agressivo. É aqui que eu expliquei anteriormente. Só que dentro de fundo imobiliário, eu não analisei os setores, mas você está diversificado dentro de fundo imobiliário. Sim, tô. Porque entendeu? Eu tenho um shopping, eu tenho um galpões, pronto, tenho hospitais. Shopping me prejudica lembra do cavalo do cão que eu falei? Pô, eu sou do cavalo do cão, vou investir tudo em renda variável. Beleza, bicho, que tu é cavalo do cão. Mas você pode, dentro da renda variável, diversificar por setores. Então você foi para fundo imobiliário, mas diversificou de setores. Você não comprou só aquele apartamento que eu falei. Também. Por exemplo, eu tenho muito cliente, né, que são setores variáveis também. Eu tenho uma carteira de cliente aqui na Organiza. Eu comecei a perceber. Cliente farmácia, pô, os caras venderam pra caramba, pô, nos últimos meses. Cliente que trabalha com... Eu tenho um cliente aqui que trabalha com material de limpeza. O cara tá rico. Supermercado também, material de limpeza. Supermercado, mercadinho, alguns clientes que eu tenho nesse segmento. Exato. Venderam pra caramba. Não foi todo mundo, não. Agora, uns que eu tenho aí que trabalham com eventos, realmente os caras... Evento, entretenimento. Esse setor, ele foi bastante prejudicado. Eu, inclusive, estava falando aqui no início da nossa conversa que além do mercado financeiro, eu tenho meus hobbies, ou por que não dizer business hobby, né? Business hobby, né? Desculpa a pronúncia aí belíssima do meu inglês, né?
Mas eu tenho uma brincadeirinha com banda, faço uma brincadeirinha com mágica também, violãozinho. E na parte de banda, eu me juntei aí com dois amigos. Abração para o Wilson e Toninho. Tem o Instagram da banda também, La Farra. La Farra, depois eu passo aqui, eu esqueci. La Farra, Poxa, me dá aqui. underline vai vendo. Vamos colocar aqui embaixo, tá? É. O que acontece? A gente, cara, começou 2019 tocando direitinho no Ribazinho. Começamos lá com o Lulinha, no Aconchego do Matuto, lá perto da Praça Chora Menino. Direitinho. Mas veio a pandemia, cancelamos vários shows. Cursos, eu também tenho um projeto paralelo de curso em educação financeira. Cancelei várias turmas presenciais. Por quê? Tem a questão do online? Tem. O online é bacana, aproxima, diminui custos, mas o presencial tem seu glamour, não é isso? Você tá vendo a pessoa, tem um cafezinho, tem um quebra-gelo antes, tem aquela reunião pós. Então, o online, ele fica muito focado no objetivo da conversa. Nem tem um cafezinho antes, nem tem um cafezinho depois, nem tem aquela visita à cidade. Poxa, terminei um curso naquela cidade, vou... Qual um restaurante bacana para eu comer uma dobradinha aqui, comer um bodinho. Então, no online não tem isso. Eu ministrei um curso pro pessoal de Juazeiro, tinha pessoal de Juazeiro, tinha de Bodocó, de Exu. Vantagem, teve gente de vários lugares, mas desvantagem. Terminei o curso, meu amigo. Cadê o bodinho que eu gosto de comer, meu cuscuzinho com ovo? Eu gosto de conhecer a cidade, eu gosto de conhecer o que a cidade tem a me proporcionar para depois falar bem. Digamos que eu vá no Juazeiro do Padre Cis, que eu conheço muito bem, mas você faz aquele curso, você quer, ou um show de música, você quer, eu falo mas no sentido geral, você quer comer um bodinho, quer conhecer aquele restaurante, quer comer um baião de dois, ou quer visitar o museu da cidade, quer visitar uma biblioteca. O online não lhe permite isso, né? Isso. Então, o turismo também foi um segmento... Foi prejudicado, né? Por isso, porque o online tem suas vantagens, mas ele retira aquele glamour do ao vivo, né? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma dúvida aqui pra gente tirar. Que conversa gostosa aqui, bicho. Eu não sabia que ia ser tão boa, não, viu? Eu pensei que eu ia vir aqui, não sei o que, mercado financeiro. Mas que conversa maravilhosa. Tem formato bacana, viu? Uma dúvida aqui. Por onde começar? Por onde começar a investir? Começa então, por onde? Primeira coisa, por onde começar? Só consegue investir quem tem uma sobra de caixa. Não é isso? Lembra aqui, né? Mais um pouquinho. É mais. É porque eu jogo pra baixo. Mas o Luciano aí já tá investindo muito aí, né? Diz que é day trader, não sei o que. Ele tá querendo casar, já falei pra ele fazer. É bom, casamento é a melhor coisa do mundo. Solteiro é melhor. Aproveita pra investir agora, porque depois não dá mais. Não, brincando. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Todas as piadas remetem pra que solteiro é melhor, né? Mas minha vida subiu de uma forma impressionante depois que eu casei. E principalmente quando eu fui abençoado com filho. Minha vida deu uma guinada, bicho. Parece que disseram, quando você tiver filho, Deus vai abençoar, não sei o quê. Mas abençoa. Tem a bênção dele, mas também tem outra questão. Você para de tomar cana, para de ir para as festas. Sobra mais dinheiro, né? Mas, bicho, não, o casamento é bom e com filho ainda é melhor ainda. Mas, voltando aqui. Você só consegue investir se você tiver sobra de caixa. Então, por onde começar? Tendo sobra de caixa. Então, é aquela, parece clichê, mas é colocar na pontinha da caneta quanto ganha, quanto gasta. E aquela sobra de caixa. Aí você vai pensar, poxa, mas é muito pouco, sobra aqui R$20 por mês. Se você procurar, tem de onde tirar. Não é uma sugestão, mas ações da Oi, por exemplo, custa R$2, R$2 e pouco. Tem ações que custam R$10, tem ações que custam R$12. Então, e tem corretores que não cobram corretagem. Então, eu comecei a orientar meu sobrinho essa semana. Ele comprou, vou dar um exemplo, R$30 de ações ele comprou. Já virou sócio de 2 empresas que eu orientei lá ele estudar e ele tomou a decisão de comprar, porque eu não costumo dizer comprei essa não, porque o interessante é a pessoa
tomar a decisão, né? Eu vou dar as ferramentas, a pessoa é quem tem que decidir. Até para começar a aprender, né? Quem, Estudar, quem faz entender. curso comigo, eu inicio já dizendo, não espere que eu vou montar sua carteira, não. Aqui você vai aprender a ser um investidor e onde buscar quais são as ferramentas que você vai usufruir para melhorar sua decisão. Afinal, o dinheiro é seu. É você quem tem a responsabilidade em cima do seu recurso. Mas por onde começar, repito, sobra de caixa. E tem um outro detalhe. Não estou aqui influenciando ninguém a pagar a conta. Não pagar a conta. Mas você, Luciano, é um fornecedor seu. Eu trabalhando aqui para ter o meu salário, eu estou me fornecendo um tempo. Então, na cadernetinha de poupança lá, de conta do fluxo de caixa, eu tenho que me pagar. Sim. A gente cresceu na ótica de o que sobrar é meu. Não, cara, eu tenho que me pagar. Claro que eu tenho que ter uma responsabilidade de pagar os meus fornecedores. Mas eu antes tenho que ter um planejamento para não fugir muito do fluxo. Mas eu tenho que me colocar como fornecedor. Você é uma empresa. Então você tem mais propriedade, Jairo, do que eu de repente avalizar ou não o que eu vou falar. Mas eu sou minha empresa. Eu tenho que ter bem claro ali qual é o meu potencial de ganho, qual é o meu potencial de gasto e o lucro. E esse lucro que eu tenho que ter aqui não é meu. O ideal é que eu esteja dentro das despesas do que eu ganhei. Vou dar um exemplo aqui. Eu ganhei R$2.000 por mês. Eu ganho R$2.000 por mês. Quais são meus gastos dentro dos R$2.000? Certo? Conta de celular, energia, aluguel, Doginan. Olha, Sim, você entra na... repito, energia, aluguel, celular, gasolina, Doginan. Opa, Doginan é uma despesa. Eu sou meu fornecedor. Lembra que eu falei? Aí eu pago esses fornecedores, inclusive a mim. O que só. Aí, por que a mim? Eu preciso fazer o que eu gosto, cara. Eu preciso comprar um tênis legal, preciso gastar sem nenhuma responsabilidade dentro daquele percentual que eu tô pagando a Doginan. Quanto é que vale tua hora? Entendeu? Então, poxa, eu quero ir comer picanha sem fazer conta. Mas isso eu tenho que me pagar. O que sobra, aí você vai, de repente, investir ou aumentar, atingir objetivos que você quer, uma viagem e tal. Mas, eu repito, você tem que se pagar. E tem que acabar. Eu não vou dizer acabar, não, porque eu sempre digo, a responsabilidade é sua. Mas o que sobra não é seu. Você tem que ter um planejamento para o que sobra. Porque você já disse no início que quando você ganha 2.000, passa a ganhar 5, seu padrão vai para 7. Por quê? Porque você não tem esse mindset. Já troco de celular. A troca de celular, meu celular, o bichinho tá quebrado aqui, não sei se você tá vendo aqui. Já não quero ir pra Praia de Piedade, só quero ir pra Porto de Galinha. Minha capinha eu tirei aqui, guardei no bolso, porque a bichinha tá feinha demais aqui. Isso é um imã. Aí eu digo, não, vou pro gravar com o Jair. Esse imã aí é para mágica, é? Não, o imã é pra ficar no carro lá. Aí eu vou gravar. Oi? No meu salário eu tiro sempre 40%. Deixa guardado. Todo mês eu tiro 40%. Bacana. Pago minhas contas, pago eu, no caso como você falou, e sempre tiro 40%. Bacana. Ou Agora, seja, assim, eu deixo no Nubank. Tá? Mas eu tenho assim, meus planejamentos futuros, entendeu? se tá certo ou errado, não importa. O que importa é que você quem tem que ter esse discernimento e esse conhecimento de presente, futuro, médio, curto, médio e longo prazo. Você tem que ter esse discernimento. Quais são esses percentuais é você que decide. Mas o que sobra, eu repito, não é seu. Você tem que ter, claro, é você quem tem que decidir. Mas você é um fornecedor, você é um autofornecedor
E o que sobra, você tem que tomar muito cuidado para não gastar esmo, cara. Porque, poxa, o futuro a Deus pertence. Você não sabe se vai viver 100 anos ou se vai morrer amanhã, né? Então tem que achar um equilíbrio. E não espalha muito também, não. Tu tem muito dinheiro assim guardado, não, porque senão uma pede emprestada. Rapaz, se eu tivesse. Se eu é bom que as boizinhas que estão escutando aqui vão ficar. Que é esse menino? Rico bem novinho desse jeito. Vamos pensar que tem tu milionário cantando forró, vai ser Luciano milionário. Ó, tem uma regra do. Eu acho que eu escutei, foi no Sebrae isso. A regra dos 3, que é o que sobra você divide em 3. Isso cabe muito à empresa, né? O que sobra você, por exemplo, divide por 3. Primeiro, aplica no aperfeiçoamento da empresa, troca se no restaurante, um freezer, uma fachada. Segundo, você investe não, guarda, né? E, obviamente investe, o papel aqui a gente já explicou vários. Uhum. Para a empresa normalmente como é fluxo de caixa, normalmente você aplica como se fosse a reserva de emergência da pessoa física. Né? Isso porque é caixa, né? Aí tem que ter uma liquidez mais alta e uma segurança. E o terceiro, distribui para os sócios. Um exemplo, é uma regra? Não, depende de cada um que tem sua responsabilidade. Mas é uma dica, dividir por 3. Mas, repito, tá correto, tá de parabéns, Luciano. E é isso aí. Você tá guardando até muito, viu? Você tá fora da curva. Dificilmente conseguem fazer isso 40% tá bem. O que me quebrou foi a pandemia, né? Também. Eu não Tá. consegui manter esse 40%, mas já tinha guardado. Mas eu creio que você entra muito no que a gente falou. Tô lhe conhecendo hoje, mas de repente seu estilo de vida lhe proporciona isso, né? No sentido de você não gasta muito, não viaja muito para a Europa, só uma vez no ano, não é isso? Aí lhe proporciona. Coisa também, tipo, é saber gastar, né? Sabe. Você fica 2 semanas sem sair, mas quando sai uma, você. Dá lá carga. Inteligência financeira. Lembra que eu falei quando era novinho, solteiro do churrasco? Disse, poxa, vamos sair, mas, cara, churrasco aqui em casa é bom também, cara. O que a gente vai gastar na saída, passa o domingão aqui tocando e comendo carne. E outra coisa, lá a gente come coxão mole, vamos comprar picanha. Tá? Coxão mole é bom também, mas, enfim. Uma picanha de vez em quando, né? Cara, eu não sei se a gente passou todo o recado pro pessoal aí. Tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem não. Agora falta a sua mágica, né? Ah, rapaz. Se tiver mais perguntas aqui, não sei se o pessoal tá digitando aqui. Se tiver mais perguntas aqui, depois eu te mando. Manda. As perguntas a gente vai tirando na medida do possível. Ou lá no vídeo também, você pode, no vídeo aqui embaixo do vídeo, você colocar suas perguntas. Faz os E comentários. aí o pessoal no comentário aqui embaixo. Antes mais nada aí, antes de entrar na mágica, tem um religuinho aqui, eu vou fazer uma mágica. Mas agradecer demais aí o convite, estou à disposição. Luciano, você que é um pouquinho mais novo do que a gente, né? Nessas coisas todas também não. Pode juntar sua turma se quiser, a gente bate um papo, a gente reforça esse detalhamento de investimento gratuito, não é uma coisa que eu faço de coração. Tentar passar esse conhecimento, que eu não sou dono da verdade, mas a gente pode trocar uma ideia, eu posso alimentar. Você pode juntar a turma aí à vontade, tá? A gente faz esse webinar aí gratuito. Claro que quem quiser mais detalhamentos aí, a gente tem um curso também que a gente pode proporcionar. A XP tem a Xpeed, que é o canal de educação da XP. Eu já deixo claro aqui, quem quiser acessar, se identificar com algum curso lá, se ele não tiver mais de 30% de desconto, eu passo um cupom de 30%, passo para vocês, quem se interessar, e é só agradecer. Não sei se fui claro aí nas respostas, ninguém é dono da verdade. Foi muito bom mesmo. Mas fique à vontade. Vamos para a mágica, né? Faz a mágica aí. Recebi essa missão de fazer uma mágica aqui. Eu não trouxe meu kitzinho de mágica, mas vocês arrumaram duas ligas aqui. A câmera tá pegando certinho aí? Pega aí, na mão aí. Consegue ver aqui? As duas ligas estão entrelaçadas, tá vendo? Não sai aqui, não sai aqui. Se eu fizer aqui, ó, quebrou a liga, bicho. Me dá uma liga que preste. Caba, safado. Tem que pegar outra. Tem outra lá? Tem mais não? Tu me lascasse agora, viu? E agora, como é que vai fazer? Então vamos aqui. Ó, rapaz.
Se você... Ó, bicho, eu vou jogar essa tampa em tu aqui, viu? Só pra tu aprender, Luciano, ó. Pega ela aí. Apara aí. Quebrou a liga, bicho. Não vai sair a mágica aqui, não. Tem mais liga lá não? Sério? Eu peguei com o Márcio. Ei, tem lá não? Não, mas eu já fiz aí, pô, a mágica. Sumiu a tampinha. Tu fez aí, Catu. Aí, pronto. Tu... Consertei Consertou, a liga. pronto, Consertei vamos a aqui, liga. Liga fraca, mano. Tá presa, né? Tá vendo aí, Luciano? Não sai aqui, não sai aqui. Se eu fizer aqui... Tá presa, certo? Ó, tá vendo aqui? Conseguiu pegar aí? Pode fazer de novo aí. Vou fazer de Ele novo. quer aprender, né? Vou botar com a câmera Vai lenta. aprender, né? Olha aí, ó. Ó, 2 ligas. Tá vendo? Tá presa. Se eu esfregar aqui, ó. Tá pegando a câmera? Ó. Aí ela agora virou uma. Aí sim. Beleza, garoto. Beleza. Mais alguma Leon, coisa aí? Muito obrigado aí pela Obrigado a presença. vocês. Tomar esse suquinho de morango aqui foi muito gostoso. Tomar uma aguinha aqui também. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez eu peço, se não é inscrito no canal, faz a inscrição agora mesmo. Não esquece também de compartilhar o nosso conteúdo. Sempre estaremos trazendo novos conteúdos, novos convidados aqui para bater um bate-papo. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!